E a gente vai iniciar isso aqui. Hoje a gente vai falar de novo sobre economia sintética. Economias sintéticas, né? E hoje eu quero falar sobre algo que a gente falou nas primeiras aulas, só que aplicado nesse contexto, né? Então, primeiro, a gente viu que a economia, a sociedade evoluiu de paleolítico. Então, você tinha ali caça, pesca, que é fishing, né? Colocar em português, velho. Pesca. Você tinha coleta, né? Ou gathering, também é chamado de gathering. Até que você teve evolução para o Neolítico, né? Então aqui antigo, Paleo e Neo de novo, novo período da pedra, em que você teve um avanço significativo em todas essas coisas e também na agricultura. Então vou pôr aqui agricultura. Posteriormente a isso, a gente viu a idade de bronze. Então, Bronze Age. Deixa eu pôr para baixo. Em que você tenha vários períodos da Era de Bronze, mas você tem um avanço na metalurgia, principalmente, né? O que melhora tudo isso daqui, né? Porque você tem equipamentos muito melhores, certo? Então aqui metalurgia, só que para bronze, né? Metalurgia. Só que depois viram que bronze não era só a única coisa que dava pra fazer. Então você tem pedra, bronze e por fim, não o último, né? Mas é ferro, né? Então, Iron Age. Também você tem um avanço na metalurgia, na área metalúrgica, com hematita e tal, transformando ela em algo usável. Posteriormente aço, principalmente na época medieval, por exemplo, na questão militar. Então você tem toda essa transição que é extremamente importante do ponto de vista econômico. Uma sociedade não evolui sem esses avanços iniciais. Então, em diversos povos separados você vê esses avanços até certa parte, né? Então você vê entre os incas, astecas, avanços mais para essa parte também. Mas alguns povos aí eram um pouquinho mais atrasados, né? Você tem então um avanço político posterior, né? E não só econômico, né? Mas político e também militar. Normalmente relações de unificação, né? Eu tava lendo o Record of Lodoss War recentemente, vou escrever mais um livro sobre economia, que é o Princípio Econômico, volume 5. Eu escrevi 4 volumes, agora é o 5. E os primeiros capítulos vão ser sobre a economia do Record of Lodoss War, que é é tanto uma novel quanto tem mangá, tem jogo, tudo que tem. Tudo que você pensa tem. E uma coisa interessante é o conceito de unificação, né? Porque eventualmente tu quer o governo mais forte, assim, o poder mais forte na Terra quer unificar. Como, por exemplo, na China com Qin Shi Huang, que foi o primeiro cara a tentar e conseguir unificar a China, embora durou pouco tempo. Então, sempre nesses períodos vai ter uma transição populacional, de aumento populacional. Então, aqui você vai ter um aumento de produção significativo de commodities, que vai gerar um aumento populacional em número de pessoas. E isso é muito importante, porque esse aumento populacional vai demandar uma estrutura política muito maior, até um avanço maior na escrita para você manter leis, códigos penais, questões até privadas do ponto de vista de transações realizadas, contratos. E para você ter uma estrutura de cada vez uma economia que cresça, né? Você tem que ter uma estrutura legal suficiente, né? Alguns vão voltar mais para taxação, né? Que o propósito da escrita, do ponto de vista político, é apenas impostos, mas não necessariamente. Também tem a questão legal, né? Principalmente. Então, essa evolução é bem importante. Agora você pode pensar, o que isso tem a ver com política sintética, né? Porque depois disso você vai ter uma coisa que é muito relevante, que é... Deixa eu trocar de cor aqui. Você vai ter outro período,
que vai ser chamada. Aqui eu vou ter que começar de um período posterior, mas você vai ter o feudalismo. Daqui eu não falei anteriormente, tá? Com detalhes. O feudalismo, você tem. Isso aqui na escola a gente aprende muito, né? Os feudos que são associados a um monarca. É a Land Grant. Então tem um monarca, ele fala, ó. Todos os meus amiguinhos vão ter uma posse de terras lá, e eles vão poder fazer suas próprias leis ali. Só que não é descentralizado esse feudo. Esses feudos. Eles são centralizados no monarca. Hum, alguém poderia compor a possibilidade de um feudalismo descentralizado. Então você tem pequenas ali regiões, não vilas, mas regiões produtivas que têm uma certa autarquia, né? Não autarquia, mas certa independência. Só que nesse caso é monárquico, né? Isso daqui não gera crescimento econômico no geral, porque como, tipo, nem não necessariamente esses caras eles são eficientes no que eles fazem, né? Eles têm a ajuda do monarca em relação a isso. Então, obviamente, os kulaks da vida na Rússia poderia ser diferente, porque aí você tem só as pessoas que realmente, de forma privada, tiveram terras produtivas e começaram a fazer dinheiro e ficaram, entre aspas, ricos, né? Em comparação ao resto do povo. Aí é diferente. Agora, o feudalismo, ele tem uma centralização do monarca. Depois você tem o, não menos importante, mercantilismo. Então isso daqui tudo a gente já viu na escola, né? É tipo... Só que normalmente o que ensina na escola é muito vago e simplório. E chato, sinceramente. O que é o mercantilismo? Basicamente, tu quer fazer grana, mais money, para o rei. Então você não tem feudos, mas você tem, entre aspas, eu vou colocar entre aspas mesmo, porque o Rothbard também faz isso no livro dele, que eu fiz vídeos no canal já, no Conceito de Liberdade. É o capitalismo de meia boca, né? O que é o capitalismo meia boca? É, tipo, nós queremos lucro, nós queremos produzir mais, nós queremos avançar, inovar, etc. Só que no fim, no mercantilismo, você tem um capitalista de meia tigela, de meia boca. Por que ele é meia boca? Porque ele precisa da ajuda do Estado para sobreviver. Ele precisa de vantagens, né? Então você tem aqui vantagens que vão permitir que eles sejam bem, assim, que eles subsistam. Exemplo, colônias americanas. Então, nos Estados Unidos, colônias americanas. Você tinha, acho que eu escrevi errado aqui, peraí. Mercantilismo. Você tinha coisas como, por exemplo, land grants. Vou colocar aqui. O que é um land grant? É basicamente alguém falar: ó, você quer uma terra nos Estados Unidos? Alguém da Inglaterra. Ah, quero, claro. Então eu vou conceder essas terras pra você. Ninguém mexeu nelas, elas simplesmente estavam ali. A gente ocupou parte do território, então elas estavam ali e aí vai ser SUS. Só que é uma apropriação indébita, né? Por que indébito? Porque na visão de Locke que a gente viu na outra aula, essa pessoa, ela não ganhou essa terra através do trabalho e alocação de capital ali. Então, o que seria justo? Alguém chegar numa região, comprar matéria-prima, ou ele mesmo coletar matéria-prima com sua família ou com pessoas que contratar temporariamente para fazer um serviço, construir sua casa ali, é aquela sua propriedade. Vamos porque ele é a primeira pessoa a ocupar ali, nas regiões que, por exemplo, é uma grande inverdade você dizer que os indígenas ocupavam todas as terras dos Estados Unidos. Tinha muitos, tipo, a maior parte não era ocupada. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então eles tinham direito sim de ocupar uma maior parte das regiões que não tinha ninguém.
Não foi somente isso que aconteceu, mas esse é um ponto relevante em relação à colonização. É, eventualmente alguém teve que colonizar aquele lugar. Eventualmente não tinha pessoas ali, alguém teve que ir lá, enfim, é a mesma coisa. Mas o grande ponto é que isso daqui é uma apropriação indébita. Cara, teve uma lei que foi feita nessa época que até, tipo, os caras concediam o direito de cortar pinheiros. Era uma das leis que aconteceu na época, só para certas pessoas. Sendo que ninguém na Inglaterra tinha, no parlamento inglês ali, tinha cortado pinheiros ali. Tipo assim, tu tem uma floresta lá no fim do mundo, que no caso, para eles era o fim do mundo, né? Do outro lado do oceano. Então eu vou desenhar aqui. Então se tinha pinheiros lá do outro lado do mundo, entre aspas, né? Que eles nunca nem viram no parlamento inglês. Eles falavam assim, ó, ó, eu tenho uma lei aqui, tais amiguinhos meus vão só poder portar esses pinheiros. Então, é o Pioneer alguma coisa Act. Pioneer Act. Eu já falei disso no outro curso do Hotbart. Então, o mercantilismo ele tem esse problema, né? Porque é muito interessado no rei, e é para enriquecer o rei, e no geral você tem várias leis que vão até principalmente no colonialismo, né? Porque você tem aqui, além do mercantilismo, uma colônia sendo feitas, né? Nesse contexto mercantil, né? Colonialismo. E isso vai gerar diversas intervenções econômicas externas do estado origem. Então, por exemplo, colocar a Inglaterra para colônias americanas, né? Que a gente conhece hoje como Estados Unidos, que é posterior, né? Então, intervenções econômicas dos Estados Unidos que vão impedir o crescimento econômico deles. Então, você tem Paleolítico, Neolítico, Era de Bronze, Era de Ferro, um avanço político-militar, um avanço na economia, um avanço do ponto de vista da escrita, um avanço na agronomia constantemente, estases, porque eventualmente isso daqui vai parar de dar resultado suficiente para crescer a população, e a gente só vai ter essa saída da estasis na Revolução Industrial, que por sinal reduziu a pobreza do mundo significativamente, aumentou a taxa de natalidade, reduziu a mortalidade infantil, aumentou a taxa nutricional por pessoa, quantidade de energia produzida e etc, né? Então, o avanço que a gente vai ver agora, ele causou um impacto extremamente positivo para a sociedade. E quem negar isso, está negando fatos. Então, depois do colonialismo, a gente tem, finalmente, deixa eu ver se o meu vermelho tá bom. Não tá não. Depois do colonialismo, a gente vai ter uma era pré-industrial, vai. Pré-industrial. Tem um Assassin's Creed, esqueci qual, que é sobre a era industrial, né? Tem o Red Dead também um pouco. O que foi a era pré-industrial? Século XIX e tal. Avanços em relação à máquina a vapor, por exemplo. Avanços militares, avanços marítimos, né? A descoberta do Novo Mundo teve implicações nisso. Avanços na ciência. Então a era pré-industrial vai ser marcada por vários avanços, ciência, naval, na agricultura, né? No cultivo, militar, etc. Que vão permitir aumentos de taxa de produção, o que vai eventualmente aumentar a quantidade populacional. O que é chamado de capitalismo, no geral, é isso. É uma economia, uma sociedade que já está, já passou do estágio de mercantilismo. E uma coisa, historicamente a gente vê que o monarca, ele sai da reta. E colonialismo, eventualmente, os países ficam independentes. Então, eventualmente, um- um- a monarquia, ela não substituiria por muito tempo as dinastias, né? Também. Então, um grande ponto é que alguém pode dizer que, por exemplo, as monarquias, elas que geraram principalmente
o retrocesso econômico de desenvolvimento. Alguém pode dizer isso? Eu não sei exatamente se a gente pode dizer que é essa a causa, né? Porque o avanço do fim vem do aumento do conhecimento. Mas o grande ponto é que nessa era você também tem uma era de transição pós-monárquica, né? Então você tem a monarquia caindo, né? Eventualmente, na maioria dos países. Ou ao menos uma independência, né? Como no Reino Unido. Depois disso você tem o estágio capitalismo em si, né? Então, aqui minha caneta já foi. Vamos usar outra. Você tem um estágio de capitalismo. Isso aqui tudo vai fazer sentido com economias sintéticas, tá? E depois do capitalismo, a minha sugestão é o hipercapitalismo, que é o próximo passo. Que aí eu posso estar errado, tá? Então, se o capitalismo ele é basicamente um crescimento econômico do ponto de vista de produção, o que demanda todos os sistemas, demanda aumento na ciência principalmente, né? Então, por exemplo, para você produzir mais comida, para a produção de comida, por exemplo, você tem que ter avanços na ciência, na agricultura, na biologia, ecologia. Se você não consegue explicar o que é o DNA, por exemplo, o que é proteína, essas coisas, tu não consegue avançar muito na agricultura, em estágios atuais. Tem que aprender a usar amônia, potássio, cálcio na terra, para cada tipo de plantação. Tudo isso daí que demanda ciência, que demanda pesquisa acadêmica, que demanda educação. Então você tem que ter um avanço na educação também. Senão você não tem capitalismo. Educação. Sem educação você não tem. Tipo, isso daqui é algo que é tão óbvio que eu não creio que nem é sujeito a uma alguém fazer algo contraposto, né? Porque sem o avanço na educação tu não tem. Por exemplo, como a Coreia do Sul ela saiu da merda e a Singapura, avanço na educação básica. Não é na educação terciária, educação básica. Essa é a base que deve ser de qualquer país. Então você tem toda essa transição, só que o que é o hipercapitalismo, né? Eu vou ter que fazer outro vídeo para definir isso, mas seria porque infelizmente o que a gente tem hoje não é capitalismo puro em si. Ele tem várias intervenções econômicas, controle da taxa de juros, controle bancário do ponto de vista do Banco Central, você tem moeda legal tender com papel, você tem várias questões que não permitem um avanço real da economia. Do ponto de vista legal, também legislativo, você tem uma legislação e constituição, por exemplo, no Brasil, que não permite avanços econômicos da forma como deveria, que impede certas coisas de acontecer. Então, o próximo estágio, na minha opinião, é uma economia mais centrada numa visão de direito libertário. Então, com maior liberdade econômica, que eu posso falar em outra aula. O que isso aqui tem a ver com a economia sintética? Eu vou falar do Envy Online, né, pra terminar essa aula. Mas, basicamente, economias sintéticas, elas têm que usar alguma das coisas que a gente vê aqui. Todas. Sejam economias sintéticas interativas, que são MMORPGs, ou você está falando sobre economia de Record of Lodoss War, Star Wars, Tolkien. Por exemplo, Tolkien, ele tá onde aqui? Ele tá no pseudo-feudalismo. Tá numa época mais medieval e tal, monarcas. Então, tu não tem presidentes ali, tu não tem democracia. Tu não tem necessariamente colonialismo ali, por exemplo. Tipo, os elfos colonizam a Terra-média eventualmente, mas não é a mesma coisa. Então, tá mais nessa área aqui. O EVE Online tá mais nessa área aqui, hipercapitalismo. O EVE Online é um exemplo de hipercapitalismo. Então, tudo que a gente já viu nas últimas aulas em relação a economias sintéticas, elas se encaixam em algum ponto aqui. Aí depende da temática. Então, se você, por exemplo, tá falando de Star Trek, o MMORPG, ele cai em qual área aqui? Ele cai mais pra essa área aqui. É que Star Trek, do ponto de vista conceptual, ele é uma economia de pós-escassez, né? Pós-scarcity. Do ponto de vista da série, né? Deixa eu arrumar aqui. Ele é um sistema pós-escassez. Tem até um livro. Opa. Só sobre isso. É até econômico os nomes. Pós-escassez.
O que significa uma economia pós-escassez? É uma teoria de que eles têm basicamente um sistema que reproduz comida ad infinitum, sem uso de muita energia, e todo mundo tem abundância e tudo. A pós-escassez é a abundância, né? É tanta abundância que até o dinheiro perde a sua razão de existência. Só que isso aqui é totalmente fictício, tá? Na parte do MMORPG, ele tem que, no fim, ter algo tipo assim, nesse contexto. Por que o EVE Online ele é hipercapitalista? Porque ele é um sistema de produção extremamente desenvolvido, né, na minha opinião. Então vamos lá. Só para eu vou apagar aqui, mas para quem quiser tirar um print, então eu vou apagar aqui. Então EVE Online, só para fazer o ponto do vídeo, né? Porque eu falei tudo isso daqui para falar isso no final. Eu vou contar desde o começo da história do EVE Online. Tem um paper do Oscarson, 2008. Eu acho que é assim. Ele é um cara de filosofia. Eu sei porque eu vi o LinkedIn dele. Eu já falei dos dois papers mais importantes na história, na minha opinião, da economia sintética, né? O do Edward Castronova e do criador de Utibia, que é o Stefan Borsellino. Esse paper de 2008 do Oscarson, ele é o terceiro, na minha opinião, mais importante da história, paper nesse tema. É difícil achar esse paper, eu tenho no Google Drive, mas eu vou ver se eu acho, depois eu coloco na descrição. Mas ele é um paper de algumas páginas, falando sobre o nascimento do EVE Online e o desenvolvimento dele. E ele é um cara, é um filósofo, né? Ele aplica muito questões políticas, né? Ele cita Rousseau, cita Hobbes, ele cita muita política nesse paper. E ele fala sobre como o EVE Online literalmente evoluiu de um sistema de economia simples, porque antes só tinha mineração, né? Então antes só tinha mineração. Então o jogo começou lá em 2000 e pouco, né? Mineração. Era um joguinho de minerar asteroide e tal. Hoje em dia tem muito mais coisa. E as pessoas, elas faziam as coisas sozinhas inicialmente, depois começaram a ter grupos, né? Grupos de jogadores começaram a se juntar, né? Amizade e tal, aí virava panelinha para a mineração, porque esse era o foco do jogo inicialmente. Era um jogo sci-fi, né? Em que o foco era a mineração. Simples, né? Então deixa eu pôr aqui que era um sci-fi. Posteriormente, eles vão dizer que eles se desenvolveram, entre aspas, em sociedades tribais, né? Esse termo pode parecer estranho eles usarem nesse artigo, mas não é tanto, porque eles se falam no sentido de que essas pessoas, elas se juntaram em como se fossem tribos, pessoas que se juntaram em grupos. Grupos de pessoas que tinham fins específicos, né? De certa forma. Eles eram, entre aspas, caçadores-coletores, porque eles só tinham que é, coletar itens, né? Coisas no mapa do jogo, né? Tinha navinha lá que você tinha que pegar os recursos. Eventualmente tinha dinheiro, que é o ISK, que tem, por sinal, tem lastro na corona islandesa, né? É um jogo da Islândia. Isso daqui, eventualmente, começaram a ficar grupos maiores, né? Então eles começaram a ser um pouco mais organizados, né? Então, mais organização. Ao ponto de que, eventualmente, mais coisas foram adicionadas. Por exemplo, hoje em dia, você tem, na questão de mineração, você tem mineração de gelo, ore, que é matéria-prima, aí tem lunar, tem vários tipos. Você tem mineração de vários tipos de coisas tu tem relação de transporte de cargas, de matéria-prima. Você tem segurança de matéria-prima, porque tem grupos que focam apenas em roubar matéria-prima, lutear, né? Naves. Então você tem pirataria também, que é permitido no jogo, tá? É uma profissão dentro do jogo. Você escolhe lá no comecinho. Você tem a profissão de explorador também e tal. Aí tu vai upando de nível. Mas enfim, tem pessoas que focam apenas em mineração, por exemplo. Então, e eventualmente isso daqui virou empresas, né? Eu não tô zoando. Virou tipo empresas. Como assim empresas? Literalmente você tem
CEOs, eu já falei literalmente, shareholders, que são acionistas, que podem alocar capital na empresa em ISK, que é o dinheiro do jogo, com base na corona islandesa. E essas empresas elas têm focos específicos, então não tem guildas necessariamente, são corporações. Então, no fim, no nível online, você tem é, corporações, deixa eu pôr aqui. Acho que eu vou ter que pôr em azul mesmo. Então não são guildas. Por que que evolui dessa forma diferente de outros MMORPGs, né? Porque a temática é diferente, né? Como a temática é mais sci-fi, ela tende mais ao hipercapitalismo e não ao feudalismo. Que faz mais sentido. Se você jogar Conan, por exemplo, vamos supor que cria um MMORPG de Conan. Tu vai mais pra esse daqui, Neolítico, Era de Ferro, algo assim. Se tu vai pra um Senhor dos Anéis, como tem o, jogo, o MMO do Senhor dos Anéis, tu vai mais pra uma economia medieval, né? Ainda tipo pré-malthusiana. Só que aqui você tem um sci-fi, normalmente ele evolve pra um. Nesse caso, para hipercapitalismo. Também é necessário notar que as corporações elas têm conflitos entre si, os recursos do jogo são escassos e tem brigas por recursos, né? Então você tem uma área de mineração que é importante e tem essas corporações, elas defendem esses recursos e não deixam você entrar, se você não tiver permissão para minerar em tal lugar. Senão a sua nave é explodida. A minha já foi, por exemplo. E quando é explodida, você se ferra, você fica sem nada. Você tem que se virar para comprar outra. Então é realmente bem complexo isso. Então você tem um início ali, pessoas começando a jogar de uma forma mais simples. Eles citam um termo, não eu, de evolução de sociedades tribais até uma sociedade mais organizadas. E por fim, no nível atual de empresas e corporações, que são entre aspas as guildas. E, mesmo teve caras, por exemplo, que já fizeram bancos no nível online, que você tinha investimentos, né? No fim o cara roubou o dinheiro de todo mundo. E não foi punido, por sinal, pela empresa, né? Que falou que isso era normal no jogo, que parte dele é você ter essa questão de você enganar os outros, né? Que é uma das profissões que é o de lutear as pessoas, né? Mas o grande ponto é que tu tem relações de transporte, importação, exportação, segurança, produção, só processamento, porque às vezes você só processa, por exemplo, armamento para você vender. Você tem, além da parte de processamento, você tem corporações que focam apenas em construção de coisas, construção de naves, coisa do tipo. Tu tem que ter os perks lá certinho para evoluir, para fazer isso, né? Dentro da corporação, várias pessoas podem fazer isso. Normalmente, esse tipo de jogo você tem que ter todo esse tipo de joguinho, mesmo, por exemplo, como o Lords Mobile, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Lords Mobile, eu vou citar como exemplo. Eu joguei um pouco, tem um amigo também que joga bastante. Cara, as guildas aqui usam Excel. Ah, quem joga o jogo Tibia sabe como é que funciona, né? Elas usam Excel para quem faz que tipo de produção durante a semana. E você tem cotas diárias de produção. Isso aqui é entre players, né? Não é o jogo que estabelece, não. É os players que estabelecem as guildas. Elas estabelecem as guildas mais fortes e organizadas. Estabelece a cota de produção por jogador. Você tem metas. Você tem às vezes ataques para em outras guildas que são coordenados, né? Então tu tem toda uma estrutura de produção que é relativamente organizada. O que é estranho, porque é um jogo de celular aparentemente simples, envolve bastante dinheiro. Pra você ser bom, você tem que colocar dinheiro, é pay to win. Mas o grande ponto é que você tem uma estrutura de, entre essas, produção, que no fim gera RMT. Tem pessoa que vende conta por 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo. Quantos gemas tem, etc. Tem questão de tempo alocado ali. Tu precisa novamente de capital, que nem a gente já viu anteriormente. Trabalho e tempo. Porque o tempo necessário para você fazer as construções lá e as coisas que tem que fazer, tu precisa mover seus dedos para fazer as coisas dentro do contexto do jogo e tem que ter dinheiro para investir em gema. Então, no fim, o conceito de Hotbard,
de capital, trabalho e tempo se aplica aqui perfeitamente. Ah, só que aqui é um sistema mais, entre aspas, medieval, a temática. O Grimmerman, que é um cara que eu cito no curso sobre economias sintéticas, ele chama isso de pseudo-feudalismo. Não é o feudalismo literal, né? Mas é chamado de pseudo-feudalismo, que é muito aplicado para o Tibia, esse tipo de coisa. Tem um paper dele que é literalmente esse nome, tá? Eu já citei no outro vídeo, no outro curso, então não vou citar de novo. Então, pseudo-feudalismo é o nome. Alguém pode chamar também o nome de pseudo-hipercapitalismo. Alguém pode falar isso. Por exemplo, Star Wars não necessariamente é um capitalismo. O Star Wars não. O Star Wars da Old Republic, ele não tem sistema de produção que nem o EVE Online. O EVE Online, ele é um mais original, né? Nesse sentido. Ele tem um sistema de produção muito, assim, avançado. Em questão do que é feito e que é feito online, né? Não é, tipo, offline. Então, isso é diferente de single person economies, como um acho que é Stardew Valley, que você tem algo offline, que é só você ali, você produz ali sozinho e é isso. É uma economia estilo Robinson Crusoe, one person economy, é só uma pessoa. O que é importante, mas não do ponto de vista de transações, né? Porque as transações não são reais, não são entre pessoas. Para terminar, é, eu creio que para quem viu os vídeos de economia sintética, esses daqui e também os outros, né, do curso, e já viu os artigos, pelo menos deu uma olhada, que eu cito no outro curso, que eu vou deixar na descrição também, já deu pra ver que o tema não é simples. Isso aqui é só economia sintética interativa, né? A gente não tá indo pra economia, por exemplo, de Star Wars, que é fictícia, né? Que, cara, dá um trabalho pra ele também estudar aí pra falar sobre, porque é muito denso, é muito livre pra ler sobre Star Wars e tal. Eu já escrevi sobre o tema em livros, como no Princípio Econômico. Acho que nos 4 volumes eu falei sobre Star Wars. Tudo que se pensar. E a economia de Star Wars é muito complexa, cara. Você tem questões bancárias, por exemplo, na Guerra dos Clones. Você tem questões políticas na Guerra dos Clones. Muita, tipo, muita. Então, questões de, por exemplo, da República em relação a empréstimos que o governo lá dos Moons, né, que é o sistema bancário galáctico, né, no contexto da obra, que é obviamente uma ficção, mas tem toda uma estrutura sintética de economia que é importante na obra e que é difícil de entender se você não lê bastante. Então, isso daqui eu quero mostrar que é uma coisa real, né? Nesse caso é uma economia que está rolando nesse momento. Esse paper do Oscar é basicamente extremamente importante nisso. Outro ponto, para terminar. O Evil Line é uma democracia deliberativa. Eu vou até desenhar aqui, pra gente terminar completamente aqui. O que é uma democracia deliberativa? Deixa eu escrever aqui. Escrevi outra cor. Democracia deliberativa. O que é isso? É basicamente 9 pessoas são eleitas, acho que 9, anualmente, pelos jogadores para serem a interseção entre os jogadores e os desenvolvedores. Então, acho que foi 2005, o paper do Oscar Carson cita isso, que foi escolhido dessa forma de governo. Obviamente os devs que mandam na merda toda. Se eles quiserem deletar o jogo hoje, eles deletem, que se lasque. Mas no fim, você tem uma implementação de uma forma de governo interessante. Porque ela é não centralizada numa pessoa, tipo, não é um presidente que fala com os desenvolvedores. São várias pessoas que representam parte das corporações. As corporações votam, né? Investem nesses caras. Tem até um. Isso aqui não é novo, tá? Isso aqui é velho já. Isso aqui é uma coisa antiga que já acontece faz tempo. O Terra fazia isso também, de ter eleição. Rivendell dizia que ia ter, né? Mas o grande ponto é que isso aqui já acontece faz tempo. E, se eu não me engano, se você é eleito, né? Você tem que viajar pra Islândia, né? Na sede lá, pra ter tipo uma cerimônia, um bagulho desse. Anual, enfim. Mas o grande ponto é que você tem até o sistema de governo. E é isso que a gente poderia falar na próxima aula. Então, é isso.